Olá, meu nome é Margarete Oliveira, sou idealizadora do projeto Sobreviver, junto com os meus amigos Bruno Nunes e Carolina Diuchi, e dando seguimento aos nossos conteúdos especiais para o Setembro Amarelo. Hoje a nossa convidada para um bate-papo bem bacana é Luísa, de 22 anos, recém-formada em jornalismo, que escolheu, curiosamente, depois diante, né, de todos os temas que ela tinha disponível, para a escolha do seu trabalho de conclusão de curso, seu TCC, falar sobre suicídio. Luísa, quero agradecer a sua colaboração conosco, ter aceitado o nosso convite, e eu já começo com a pergunta que não quer calar, pelo menos entre nós. Por que uma estudante de jornalismo, uma graduanda, com todos os temas disponíveis que ela poderia utilizar para elaborar o seu TCC, escolheu falar sobre suicídio? Primeiramente, obrigada pelo convite para poder estar falando aqui. Eu sempre tive muita curiosidade sobre o tema suicídio. E estudando jornalismo, eu percebi que era um tema muito tabu. Então, mesmo sendo um problema de saúde pública, ele não era falado, não era noticiado e as mídias agiam como se ele simplesmente não existisse. Então, como é que a gente poderia falar do suicídio de maneira que ele possa ajudar na prevenção e possa não ser um gatilho? Legal, muito bacana isso. E me fala, Luísa, quando você embarcou, né, nas suas primeiras pesquisas, ali logo no comecinho, o que foi mais difícil para você no começo, no meio e na conclusão? Como que foi aí? Quais foram as dificuldades que você foi encontrando no começo e no decorrer deste caminho, né, dessa trajetória de pesquisa e produção de conteúdo, né, do seu TCC em si? Uhum. Então, no começo, na verdade, eu tinha a falsa crença de que na mídia não se noticiava de jeito nenhum sobre suicídio. E, na verdade, eles se dividem em duas vertentes, né? Do que realmente não noticiam por medo de gerar gatilhos e das que noticiam, mas de maneira muito descuidadosa. Então, esse foi meu primeiro desafio, de como é que eu posso falar tomando os cuidados que a maioria dos jornais não conseguem seguir, mesmo existindo em manual ou no próprio CVV, como falar isso de forma que eu possa realmente ajudar na prevenção. Então, depois que eu comecei a pesquisar, a ver o próprio manual do CVV sobre como falar sobre suicídio, eu percebi que existem o que fazer e o que não fazer, basicamente. Então, não glamorizar, não colocar fotos de quem se suicidou, não dar explicações simplistas, não justificar com porquês ou atribuir culpas. E aí, acho que passado essa parte, eu consegui entender as histórias com as pessoas que eu conversava, de forma que eu pudesse ressignificar o que eu escutava. Então, até histórias que eu já conhecia, como, por exemplo, de um menino que tinha se suicidado, a história que eu conhecia era que ele tinha se suicidado por conta da faculdade, que era um ambiente de muita pressão. Sendo que eu consegui entender, ainda conversando com os profissionais da área da saúde, que não é uma coisa tão simples assim de você colocar e escrever, transcrever dessa maneira como é popularmente conhecido. E outra dificuldade minha foi, inclusive, falar com profissionais da área da saúde. Eu tive muita dificuldade para falar desse tema, mais até do que falar com os próprios sobreviventes. Entendi. Eu acho interessante os pontos que você acabou de colocar, né? Primeiramente, o que me chama a atenção é sobre essa questão de que você foi bem sucinta, mas objetiva e muito assertiva em falar. Bom, não é não falar, é como falar, né? E basicamente a gente entende do que pode e do que não pode ser dito, né? Do que não deve ser dito, né? Dizer, a gente pode dizer tudo, né? A questão é o modo com que a gente escolhe falar isso, né? E o interessante é que, se a gente for pegar justamente como você disse, né, o que pode e o que não pode, é basicamente entender que o que não pode não contribui em nada para a prevenção. Então, não teria nem o porquê ser dito, ele não tem uma razão de se dizer, né? Que é também uma dificuldade nossa de trabalhar com prevenção, né? Porque a prevenção, ela não está diante de dar dados peculiares de cada história, né? De tentantes, de sobreviventes, enfim.
está em se dizer o que acontece, o que antecede o ato, o que acontece depois da tentativa, e se for o caso do concretizar, né? Em nada a gente consegue atuar preventivamente, dizendo, relatando como que aconteceu, como que aconteceram as coisas, mas sim dizer o que levou aquilo a acontecer, né? Esse é o nosso apelo muito de quem trabalha com prevenção, para que as divulgações ocorram, né, desta forma, né? Divulgar prevenção de suicídio é justamente levar informação, né? E não desinformação, porque o resto é especulação, é curiosidade, né? Eu acho que todas elas têm o seu valor, não tem nada de errado em ser curioso, em querer especular alguma coisa, mas entender aonde que cabe isso e no que isso contribui para as nossas ações de prevenção, né? Outra coisa muito interessante que você acabou de citar, você finalizou falando isso, foi sobre a dificuldade de encontrar profissionais que atuem com a temática, com o público, né, com este público, com esta área, para você trocar as suas ideias, fazer os seus questionamentos. Me fala um pouquinho, Luísa, quando você fala desses profissionais, bom, eu já vou adiantar aqui que Luísa me conheceu e eu conheci Luísa justamente para ser entrevistada por ela para o seu TCC. Eu sei que você não conversou só comigo, que sou psicóloga clínica. Você conversou com outros profissionais da área da saúde que atuam também com a temática do suicídio. Me explica um pouquinho. Que cara que tem essa dificuldade? Que tipo de dificuldade foi essa? De achar quem falava sobre ou de alguém se propor a falar sobre isso? Você acha que o suicídio ainda tem muito ainda desse peso indigesto e de pouca abertura para ser falado até na área da saúde, no lado de cá dos profissionais? Sim, eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que tanto não existem, por exemplo, pelo menos do que eu pesquisei, tantos profissionais da área da saúde dispostos a falar sobre suicídio, ou então que não dão tanta importância para o jornalismo, que é justamente uma área da profissão que tem um compromisso com o público de levar informação, não dão tanta importância para dar entrevista, para dar informação sobre um assunto que poderia muito bem ser um dos planos de prevenção, ser falar sobre suicídio. E outra coisa, eu acho que a minha dificuldade também foi encontrar pessoas que conseguissem falar sobre suicídio e que tivessem estudado bastante sobre suicídio. Porque eu fiz algumas entrevistas com outros profissionais da área da saúde que não eram específicos de suicídio, e eu senti uma grande diferença com falar com alguém que estuda sobre suicídio e com alguém que não estuda sobre suicídio. Exatamente, né? Porque é aquilo, muitas das vezes, muitas das vezes não, eu entendo que a teoria tem muito teu valor, a tua contribuição, ela é necessária, né? É uma parte importante da formação de um profissional, mas a prática precisa acontecer para que a gente tenha propriedade para falar sobre aquilo, vivenciar, né, o atendimento, o lidar, o dia a dia de lidar com a temática é diferente de consumir as teorias sobre ela, né? E obviamente que a gente ainda encontra um pouco de dificuldade, muito por ser indigesto, lembrando que os profissionais de saúde também nós somos humanos comuns e pode ser sim que a muitos de nós a temática seja incômoda, indigesta, e nós temos total liberdade de não querer trabalhar com elas, né? Mas é muito importante o que você salientou, é que muito desses ambientes que esses profissionais trabalham não conseguem filtrar para que eles não tenham a vivência justamente de lidar com a demanda, né? De uma tentativa, de uma ideação. Então, é muito importante, a gente fala sobre isso durante bastante tempo, que de alguma forma esses profissionais deem um pouquinho mais de atenção
a temática para poder fazer um acolhimento importante. Luiz, eu sei que você chegou para fazer a entrevista comigo, eu me lembro muito bem, tem pouco mais de um ano isso, muito arredia ali do tipo, o que eu posso, o que eu não posso perguntar. Eu acho que parte disso você já disse, justificou o porquê, né? Porque se refere ali do que pode e não pode ser dito. E eu confesso que naquele momento, quando a gente teve aquele papo ali, eu entendi que você talvez produzisse, né, para o seu TCC, uma espécie de manual para os jornalistas, para os envolvidos na mídia, de como falar e de como não falar sobre suicídio, né? De como reportar isso. E eu tive uma surpresa muito grata quando eu tive acesso ao seu trabalho finalizado, livro-reportagem, certo? Você ter o nome Sim, isso. reportagem, e vi que não foi nada disso. Que você construiu ali um trabalho muito sensível, muito democrático e muito uma leitura poética, uma escrita, na verdade, poética, né, que proporciona uma leitura poética também, muito sensível para falar sobre a temática, muito consciente, entrega a prevenção, e eu posso falar como né, alguém que tenha o vínculo com a temática, que trabalha com tal, então eu entendi ali que entrega a ideia, a intenção da prevenção. Me diz o seguinte, essa impressão que eu tive foi uma falha da psicóloga aqui, ou realmente durante o caminho ali, durante o percurso da produção do seu TCC, ele tomou um corpo que lá no início você talvez não tivesse imaginado que ele tomaria? Eu acho que ele foi realmente se evoluindo ao longo do caminho. No começo, inclusive, antes de pensar em fazer um livro-reportagem, eu tinha pensado em fazer uma monografia para entender mais sobre suicídio. E aí, quando eu comecei a pesquisar mais e entender isso, de que o jornalismo precisa falar sobre suicídio, mas de uma maneira responsável e com cuidados, eu queria estar inserida justamente nesse meio. Então, aí eu comecei a desenvolver um livro-reportagem, então um livro com entrevistas, entrevistando profissionais da área da saúde, entrevistando sobreviventes, e queria, inclusive, finalizar o meu livro com um relato pessoal meu, porque eu não imaginava que escrever sobre suicídio fosse, e falar tanto sobre suicídio, fosse algo tão pesado também, que acaba influenciando a maneira como você pensa, como você está lidando. Então foi assim muito, muito marcante para mim ter feito esse livro-reportagem sobre suicídio e do jeito que foi. A trajetória, então, contribuiu também para a Luísa não estudante, né? A Luísa ali no seu íntimo compreender um pouco mais de si também, né? Luísa, quando essa chavinha virou, quando você percebeu que se interessou pelo suicídio por razões que não são somente as que você me falou lá na minha primeira questão, como que foi para você lidar com isso, construir, né, um trabalho elaborado que seria para ser exposto e levado a outras pessoas, e ao mesmo tempo estar lidando com isso em uma instância pessoal sua. Como que foi lidar e equilibrar essas duas forças, digamos assim, porque são potências, eu não sei se Sim. você concorda comigo, são potências e são potências muito significativas quando a gente se vê acometido pelo aquele tema do qual a gente está lidando, né? Uhum. A história do Sobreviver começou muito parecida, né? O Sobreviver começou como um trabalho acadêmico lá no meu último semestre de faculdade, junto com Carolina, e se tornou um projeto de vida, né? Ele se tornou um projeto de vida, mas ele foi primeiramente um trabalho acadêmico. E ali, enquanto trabalho acadêmico, a gente viu muito, a gente foi mexida muito e houve muito enlace do nosso particular, do nosso íntimo, do nosso eu com o que a gente queria entregar para as pessoas de forma, obviamente, profissional, responsável, né, de responsabilidade social, porque eu sempre ressalto que é. Como que foi para você ver isso acontecendo aí com você? Sim, foi uma questão
uma coisa que eu até falo no meu próprio livro, de se eu tenho que omitir algumas coisas para não gerar gatilho, como é que eu fico se eu sei exatamente tudo o que acontece? E então, eu acho assim que foi... claro que eu tenho muito a agradecer, inclusive, a você, que hoje em dia é minha psicóloga, por ter, inclusive, me orientado que escrever sobre suicídio não é uma coisa boa fazer isso todo dia, dá um tempo. Então, eu comecei a fazer uma vez por semana e tirar um pouco minha cabeça desse foco de só pensar nisso, de misturar meus sentimentos com a pressão que eu tinha de entregar logo o TCC versus a pressão do meu psicológico, pensando tanto nessa questão. Então, eu acho que quando acabou foi um alívio muito grande, mas eu fiquei muito feliz por ter conseguido finalizar uma coisa tão importante. Perfeito, perfeito. Luísa, o nosso contato aqui é breve, não quero te ocupar muito, mas eu queria muito ouvir de você, para a gente tentar amarrar aqui, hoje, o que uma jovem de 22 anos, independente de como ela se coloca na sociedade, de como ela está, né? Queria saber, você, essa jovem de 22 anos, recém-formada em jornalismo, com um mérito incrível. Luísa teve uma nota honrosa, né, no sucesso dela. Logo, logo, o livro produzido por ela estará nas plataformas de venda de livros online e, com certeza, vem para servir, vem para entregar responsabilidade social e informação. E eu queria saber como que um jovem de 22 anos, o que um jovem de 22 anos precisa para sobreviver hoje? Muito boa pergunta. Eu acho que entender, a principal coisa para mim é entender que existe sempre uma solução e essa solução nunca, jamais vai ser morrer, porque você vai acabar com tudo, não só com a sua dor, mas também com todas as partes boas da sua vida. E a vida é feita disso, né? Das partes boas e ruins. Então, sempre existe uma solução. E entender que você tem uma dor é importante para você curar ela e não buscar uma saída, que é o suicídio. Perfeito, Luísa. Eu agradeço muito a tua participação, agradeço a sua paciência, a sua contribuição. De certa forma, se expôs aqui. Luísa é uma paciente muito querida, se tornou uma paciente quando eu estava me despedindo dela no dia que ela me entrevistou. E queria te dizer que é muito grato e gratificante para mim, e significativo te bater esse papo com você hoje, ter lido o seu trabalho, primeiramente, e hoje bater um papo com você. Hoje a gente está gravando, não vai ser o dia que ela vai ser publicada, mas nós estamos gravando no dia 27 de agosto, dia que se comemora o Dia do Psicólogo. Eu queria aqui que você, neste momento, representasse todos os meus pacientes que colaboram diariamente para o nosso crescimento profissional. A gente existe, a gente luta e a gente evolui porque vocês fazem parte dessa caminhada. Então, quero simbolicamente agradecer a todos os meus pacientes através de você, que construiu essa linda trajetória, que contribuímos uma com a outra e que podemos fazer jus aí o intuito, o objetivo e o querer de trabalhar com prevenção de suicídio, seja a contribuição do tamanho que for. Muito obrigada. Eu que agradeço, desde o começo, quando você me ajudou com o livro, até agora me dando essa oportunidade de estar falando aqui. Fico muito feliz. Obrigada, Luísa, e até a nossa próxima sessão. Até. Um beijo, tchau, tchau. Somos guerreiros nesse lugar.